Olá, tudo bem? Meu nome é Johnny, eu sou plantonista de matemática do Poliedro, e essa questão diz o seguinte: um jogo consiste de 8 peças para cada jogador, dispostas em um tabuleiro quadriculado formado por 64 casas, com o início do jogo disposto conforme mostra a figura 1. Os jogadores fazem movimentos alternados, chamados lances, movendo as peças apenas para frente, obedecendo as seguintes regras. No primeiro movimento de cada peça, esta pode avançar uma ou duas casas. E a partir do segundo movimento de cada peça, o avanço é de apenas uma casa por vez. Após os dois primeiros lances de cada jogador, o tabuleiro pode apresentar uma mesma configuração para sequências distintas de movimentos. A figura 2 mostra uma configuração que pode ser obtida por 4 sequências de movimentos distintas. Considere que não podem ser feitos movimentos em diagonal. Após os dois primeiros lances de cada jogador, o número de sequências distintas de movimentos, né, que podem ser feitas é bom. Aqui o que confunde um pouquinho, né, porque ele fala após os dois primeiros lances de cada jogador, né? É que depois que ele fez os lances de cada um dos jogadores, né, que ele vai ver quantas sequências distintas de movimentos foram feitas nesses dois lances de cada um dos jogadores, né? Vejo que confundiu muitas pessoas, que o pessoal pensou que depois das duas primeiras jogadas de cada um, que aí a partir daí que a gente ia contar os movimentos de cada jogador, mas a gente não tem nenhuma informação de quando o jogo termina, né? Então, quantos movimentos cada um fez? A gente não sabe. Então, isso é a contagem que a gente precisa saber, são os movimentos de cada jogador, né? Os dois primeiros, nessas duas primeiras jogadas, ok? E aí veja, ó, que na primeira jogada, cada jogador ele pode fazer dois movimentos, né, no seu lance. Então, ó, este peão aqui, o primeiro do jogador, aqui o branquinho, ele pode fazer um ou dois movimentos. Este, na primeira jogada, pode fazer um ou dois movimentos. A mesma coisa aqui. E aí a gente tem dois, 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 dois. Quantas vezes? A gente tem 8 peões, né? Então a gente tem 2 vezes 8, que são 16. Então aqui a gente, na primeira jogada, a gente tem 16 possibilidades, ok? A mesma coisa para o jogador da figura 1. Ele tem 16 possibilidades de movimentos, ok? Na sua primeira jogada, no seu primeiro lance. Então aqui, ó, o número de sequências distintas de movimentos vai ser 16 vezes 16, né, de cada jogador. E aí, ó, depois que cada um fez uma jogada, veja aqui na regra do xadrez que ele diz aqui pra gente, na segunda jogada, ele só pode fazer um movimento. Então, ó, por exemplo, faz de conta que esse peãozinho branco ele andou duas casinhas. Agora, como é o segundo movimento que ele vai fazer, todos os peões que ele pode andar só pode andar uma casinha, ok? Então, por exemplo, se ele andou, esse peão aqui andou duas, agora ele só pode andar uma casinha. Esse outro aqui ele não fez nenhuma jogada, então ele pode andar duas. Então vai ser uma, duas, aqui uma, duas, uma, duas, uma, duas, uma, duas. Como aqui esses 7 peões ainda podem andar 7 casinhas, né? Porque eles não se moveram, eles têm 7 vezes 2, 14 opções de movimentos. Mas esse aqui que já se moveu, ele só tem mais, eles pode mover mais uma casa, ok? Então aqui a gente tem um total de 14 mais um, que são 15 movimentos possíveis, ok? Que agora o jogador aqui do peão branco pode fazer. E a mesma coisa com o jogador do peão preto. Um peão já moveu, né? Então esse peão só pode andar uma casa, e os demais 7 que não jogaram nada podem andar duas casas. Então eles têm 14 opções, mas essa uma opção de movimento do peão que já foi movido na primeira jogada, a gente tem um total de 15 movimentos, ok? E aí, então, aqui a gente tem vezes 15 com vezes 15, que dá um total de 16 vezes 16 vezes 15 vezes 15, que é 57.600, o que nos dá a alternativa D, ok? Muito obrigado pela atenção e bons estudos!